E aí, pessoal, quando é que eu aplico seção com C, seção com dois S, seção com S, seção com C cedilha? Vamos lá aprender um pouco disso, aí também faz parte da ortografia e também de semântica, né? Olha só, quando é que eu vou utilizar a palavra seção com C e dois S? Toda vez que ela der a ideia de ato de ceder e repartir. Repetindo, toda vez que eu tiver a ideia de ceder e de repartir, a cessão será com C e com dois S. Olha só, a cessão de terras não será feita pelo governo. Eu posso dizer que a cessão de terras não será feita pelo governo ou a repartição, né? Ou seja, a cessão está no sentido de ceder as terras aqui, né? Não será feita pelo governo, então a cessão aqui é com C e dois S. Toda vez que tiver essa ideia na frase, a palavra cessão com a ideia de ceder e repartir, ela vai ser com C e com dois S, tá bom? Quando é que a palavra cessão é escrita somente com S, pessoal? É toda vez que ela possui o significado de reunião, o significado de encontro. Olha só, a sessão de cinema começará às 8 horas. Qual é o significado que eu tenho aqui? É o significado de reunião, né? Ou seja, o encontro no cinema começará às 8 horas. Então a sessão aqui é toda com S, tá bom? Olha só lá embaixo. A sessão com o psicólogo durou 1 hora. Qual é o significado aqui que a palavra sessão está na frase? É com o significado de reunião, de encontro. Então, a sessão é toda com S aí, ok? Vamos continuar. Quando eu coloco aqui, quando eu aplico sessão com S e sessão com C cedilha, pode ser também a palavra secção, tá? Quer dizer a mesma coisa. Toda vez que eu tiver a ideia de divisão, de departamento ou parte de um todo. Olha só, li a notícia na seção de esportes. Qual é a ideia que essa palavra seção está aqui? É a seção de departamento, né? O departamento de uma loja, é o departamento de esportes. As roupas femininas ficam naquela seção, ou seja, naquele departamento, naquela divisão, naquela parte da loja. Então a palavra aqui, seção, será com S e C cedilha. Você também pode encontrar com essa escrita aqui, ó, secção, tá? Que quer dizer a mesma coisa que seção. Divisão, departamento ou parte, a palavra deverá ser escrita com S ou C cedilha, tá? Então, lembrando aqui um pouco, seção com C e dois S quando tiver a ideia de ceder e repartir. Seção só com S quando tiver o significado de reunião ou encontro. E seção com S e C cedilha, a ideia de divisão e departamento, tá certo? Bem fácil, né? Olha só aí, essas duas palavrinhas, onde e aonde, como é que eu aplico isso aqui numa frase? Onde, pessoal, é quando significa no lugar, quando tiver a ideia de permanência, e vai equivaler a em que e no qual. Vamos, por exemplo, ó, o bairro onde fica a editora. Qual é a ideia que está dando aqui a palavra onde? A ideia de lugar, a ideia de permanência, né? Ou seja, o bairro onde fica a editora, né? Ou seja, a editora fica localizada em um determinado bairro. Então está passando a ideia de lugar. Então eu utilizo a palavra onde. No lugar onde moro faz calor. Será que eu posso substituir pela palavra em que? Vamos lá. No lugar em que moro faz calor. Então eu vou utilizar a palavra onde aqui. E aonde? Aonde significa ao lugar, apresenta a ideia, a noção de movimento, de direção, e pode ser substituído por ao qual e a qual. Vamos lá ver isso aqui? A casa aonde iremos. Passa ou não passa a ideia de movimento, de direção? Então vou utilizar a palavra aonde e não onde, tá? No lugar aonde cheguei faz calor. No lugar a que cheguei faz calor. Então utilizo aonde. O local aonde preciso ir fica no centro da cidade. Olha só a ideia de movimento. Então eu utilizo a palavra aonde.